Jesus promete algo que o mundo não consegue entender: um defensor que viverá dentro de nós. Não é algo que vejamos com os olhos, mas é mais real que qualquer coisa material. O problema é que muitos de nós buscamos a Deus em lugares errados, quando Ele já está aqui, no nosso interior. Será que realmente cremos que o Espírito Santo vive em nós? Ou apenas dizemos isso de boca para fora? Evangelho de hoje, domingo, 10 de maio de 2026. Primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 5 a 8 e de 14 a 17. Naqueles dias, Felipe desceu à cidade de Samaria e pregava ali a Cristo. A multidão escutava com aprovação o que dizia Felipe, porque tinham ouvido falar dos sinais que fazia e estavam vendo. De muitos possuídos saíam os espíritos imundos, lançando gritos, e muitos paralíticos e coxos se curavam. A cidade se encheu de alegria. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, mandaram Pedro e João. Eles desceram até lá e oraram pelos fiéis, para que recebessem o Espírito Santo. Ainda não tinha descido sobre nenhum, estavam apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai ao Senhor, terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus, como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Segunda leitura. Leitura da primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículos de 15 a 18. Irmãos, glorificai em vossos corações a Cristo Senhor, e estais sempre prontos para dar razão de vossa esperança a todo aquele que vos a pedir, mas com mansidão e respeito, e em boa consciência, para que naquilo mesmo em que sois caluniados, fiquem confundidos os que denigram vossa boa conduta em Cristo. Que melhor é sofrer fazendo o bem, se tal é a vontade de Deus, que sofrer fazendo o mal. Porque também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Morreu na carne, mas voltou à vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 14, versículos de 15 a 21. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai que vos dê outro defensor que esteja sempre convosco, o Espírito da Verdade. O mundo não consegue recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, porque vive convosco e estará com vocês. Não vos deixarei desamparados. Voltarei. Dentro de pouco o mundo não me verá, mas vocês me verão, e viverão, porque eu sigo vivendo. Então saberão que eu estou com meu Pai, vocês comigo e eu com vocês. Aquele que acolhe os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos,
Hoje queremos convidá-los a descobrir uma das mensagens mais lindas e consoladoras que a Igreja nos compartilha: a promessa do Espírito Santo e a realidade da graça que transforma nossas vidas. Vejam o que acontece na primeira leitura. Felipe vai a Samaria pregando a Cristo e algo extraordinário ocorre. Não apenas fala, mas os sinais o acompanham. Os enfermos se curam, os possuídos se libertam, a cidade se enche de alegria. Mas aqui vem o importante, irmãos. A leitura nos diz que, embora esses samaritanos recebam a palavra de Deus e se batizem, falta algo fundamental. Ainda não receberam o Espírito Santo. Então Pedro e João vão até lá, oram por eles e impõem as mãos. E recebem o Espírito Santo. Vocês veem o que isso nos ensina? O batismo é lindo, é o início do caminho, mas nós precisamos de mais. Precisamos viver em estado de graça, cheios do Espírito Santo, que é quem verdadeiramente nos transforma de dentro. O salmo que ouvimos nos convida a proclamar as obras maravilhosas de Deus. Aclamai ao Senhor terra inteira, diz uma e outra vez. Por que essa insistência? Porque quando nós vivemos em graça, quando o Espírito Santo habita em nosso coração, não conseguimos nos calar. A alegria que vem da salvação nos obriga a testemunhar, a contar o que Deus fez em nossas vidas. O Salmo nos lembra que Deus fez coisas temíveis, incríveis, transformou o mar em terra firme, guiou o seu povo com poder. E quando nós experimentamos essa presença em nosso dia a dia, não conseguimos deixar de proclamá-la. Agora, o Evangelho de São João nos toca o coração de uma maneira muito especial. Jesus diz algo que parece paradoxal: não vos deixarei desamparados, voltarei. Os apóstolos estavam assustados, não é verdade? Seu mestre se ia, o que iam fazer sem ele? Mas Jesus promete algo melhor: o Espírito Santo, o defensor, a verdade que permanecerá conosco para sempre. E aqui está o coração da mensagem, irmãos. Jesus diz: eu sigo vivendo. E essa vida que ele mantém é precisamente o que nos oferece através do Espírito Santo. Quando nós estamos em graça, em estado de amizade com Deus, Jesus vive em nós. Vocês compartilham dessa visão? Nós não estamos sozinhos. Embora neste mundo às vezes nos sintamos abandonados, embora a vida nos golpeie, embora o pecado nos tente, temos o Espírito Santo morando em nosso coração se permanecemos em estado de graça. E isso muda tudo. A segunda leitura de São Pedro nos adiciona uma camada a mais a essa reflexão. Nos diz que Cristo morreu por nós, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Vocês entendem a magnitude disso? Não estamos salvos porque merecemos. Estamos salvos porque Jesus pagou o preço. Mas então nos diz que devemos glorificar a Cristo em nossos corações e estar prontos para dar razão de nossa fé. Nós temos uma missão: viver em graça e testemunhar essa graça a quem nos rodeia. Irmãos, quando nós vivemos em estado de graça, guardando os mandamentos, amando a Cristo, o Pai nos ama, Jesus se revela a nós e o Espírito Santo nos acompanha. Isso não é teoria, é a realidade da salvação. É a eternidade que já começa aqui, nesta terra, em nossos corações. Por isso, hoje queremos convidá-los a refletir profundamente. Primeiro, em que estado se encontra a nossa vida espiritual? Vivemos em graça ou deixamos que o pecado nos afaste dessa presença transformadora? Segundo, como estamos recebendo os sacramentos? Nos aproximamos da Eucaristia, da reconciliação com sinceridade, sabendo que são os canais da graça? E terceiro, somos testemunhas do que Deus faz em nós ou guardamos em silêncio a alegria da salvação? Na descrição encontrarão recursos para aprofundar mais na vida espiritual, estudos sobre os sacramentos, meditações sobre a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Convidamos vocês a se aproximarem mais disso. Que hoje, neste momento, nós possamos dizer com o salmista: aclamemos ao Senhor, porque fez coisas maravilhosas em nossas vidas. Que o Espírito Santo nos encha,
Que a graça transforme nossos corações e que vivamos sempre nessa amizade íntima com Deus, que é o verdadeiro tesouro da eternidade. Compartilhem conosco nos comentários como vocês experimentaram a ação do Espírito Santo em sua vida. O que mudou quando decidiram viver realmente em estado de graça?